pessoal do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o monitor do Raciocinando a Matemática e na nossa continuação da jornada matemática, na aula de hoje, eu trago para vocês de conteúdo unidades de medida. Isso mesmo, pessoal. Hoje a gente vai trabalhar o que são as unidades de medida e as conversões entre diferentes sistemas que envolvem tempo, peso e distância, tudo bem? A gente vai ver aqui primeiro relação tempo, vai ver a ideia de conversões entre algumas unidades de tempo e depois a gente vai avançando o conteúdo para outras unidades de medida, tudo bem? Pessoal, para a gente começar com as unidades de tempo, eu tenho o seguinte: um minuto ele equivale a 60 segundos, uma hora equivale a 60 minutos e um dia equivale a 24 horas. Então, se a gente for pegar aqui a relação que um minuto equivale a 60 segundos e que uma hora equivale a 60 minutos, então, uma hora são quantos segundos? A gente poderia pensar que se um minuto são 60 segundos, uma hora não são 60 minutos? Então, uma hora, que é a mesma coisa que 60 minutos, seria quantos segundos? A gente faria essa relação e a gente faria uma multiplicação. X igual a 60 vezes 60. 60 vezes 60 dá 3.600. Logo, a gente acaba descobrindo que x é igual a 3.600, que isso é a mesma coisa que 60 minutos equivale a 3.600 segundos, ou uma hora equivale a 3.600 segundos. Está vendo que são conversões que têm relações? E a gente vai trabalhar aqui com isso hoje. Por exemplo, quantos segundos tem 2 horas? A gente viu que em uma hora, a gente tem 60 minutos, correto? Uma hora. 2 horas vão ser 2 vezes 60. Concorda comigo? Isso equivale a 120 minutos. Ou seja, primeiro a gente descobriu quantos minutos tem 2 horas, correto? Depois a gente vai pegar, um minuto não é 60 segundos? 120 minutos vai ser 120 vezes 60. Quando a gente realiza a operação 120 vezes 60, a gente vai descobrir que 12 vezes 6, 6 vezes 2, 2, 1, 7. Os dois zeros aqui, a gente vai descobrir que isso equivale a 7.200 segundos. Ou seja, em 2 horas, a gente tem 7.200 segundos. Tudo bem? E 3.600 segundos são quantos minutos? A gente viu aqui, pessoal, que quando a gente vai fazer a descoberta, fazer aqui a operação, a gente já descobriu que 60 minutos, né, são 3.600 segundos. Então, 3.600 segundos são 60 minutos. Mas como é que a gente poderia descobrir isso? A gente sabe que um minuto são 60 segundos, correto? E quantos minutos são 3.600 segundos? A gente vai realizar a operação que 60 vezes x, ficaria assim, ó, 60 vezes x é igual a 3.600, correto? A gente faz aqui por operação matemática. 60x igual a 3.600, x é igual a 3.600 sobre 60. Tudo bem? E o que a gente descobre? 360 dividido por 6, isso é igual a 60. Ou seja, se x é igual a 60, isso significa que 3.600 segundos equivalem a 60 minutos. Tudo bem? De volta aqui, pessoal. Eu trouxe no quadro anterior um erro que é bem comum e que eu cometi e que eu gostaria de corrigir e aproveitar e chamar atenção para isso. Que é o seguinte: quando eu estava falando em questão das unidades de medida que a gente iria trabalhar, eu citei a unidade de medida peso. Só que, em si, peso não é uma unidade de medida. E a que a gente vai trabalhar aqui é a massa. Eu gostaria de aproveitar para corrigir esse erro. Existe uma diferença entre peso e massa, onde peso é a força que a Terra atrai um corpo,
E massa é quantidade de matéria. Então, eu gostaria de pedir perdão aí por ter feito aquele erro, mas erro corrigido, e poder chamar a atenção de vocês que quando vocês forem falar de peso, você não está falando da massa, você está falando da força que a Terra atrai um corpo. Tudo bem? Então, corrigindo aqui, a gente vai trabalhar com massa, pessoal. E a relação entre a unidade de medida da massa está relacionada com o quê? Com 1 quilograma, né, equivale a 1000 gramas. E a gente tem aqui como símbolo do quilograma kg e gramas a gente tem o G. E que 1 tonelada, que eu estou usando aqui como T, mas eu acredito que não é o símbolo oficial, mas algumas vezes eu vou denominar tonelada aqui como T, só para poder exemplificar, onde 1 tonelada equivale a 1000 quilogramas. Então, onde que essa relação pode ser aplicada? A gente vai fazer aqui a conversão, por exemplo. 4 toneladas são quantos quilogramas? A gente viu que 1 tonelada são 1000 quilogramas. Então, 1 tonelada são 1000 quilogramas. Kg. E 4 toneladas vão ser quantos quilogramas? A gente pode fazer aqui a multiplicação que x é igual a 1000 vezes 4. A gente descobre que x é igual a 4.000. 4.000 o quê? 4.000 quilogramas. Ou seja, 4 toneladas equivalem a 4.000 quilogramas. Tudo bem? E 2,5 quilogramas são quantos gramas? A gente viu que 1 quilograma são 1000 gramas. E 2,5 são quantos? Se a gente fazer a multiplicação, a gente vai ter que 1000 vezes 2,5 é igual a 2.500. 2.500 do quê? 2.500 gramas. Ou seja, 2,5 quilos são 2.500 gramas. Tudo bem? E aproveitar também para chamar a atenção, pessoal, que quando a gente está falando de gramas, massa, a gente tem que lembrar o seguinte, que quando a gente quer referir a massa, a gente vai falar gramas no masculino. Quando a gente estiver falando gramas no feminino, a gente está relacionando a grama da terra. Tudo bem? Então é importante ficar prestando atenção nisso e também lembrar do erro que eu mesmo cometi, mas é bom sempre deixar aqui em questão, que é a diferença entre peso e massa. Tudo bem? Para a gente poder terminar a aula de hoje aqui, pessoal, e perdão aí por hoje eu estar meio voado, no outro quadro, né, eu coloquei ali em questão das unidades de medida de distância e acabou que eu não comentei sobre elas. Eu terminei de falar ali em questão das unidades de medida de massa e acabei esquecendo a de distância. E agora vamos falar sobre a unidade de medida de distância, pessoal. Que é o seguinte, a gente tem a relação que 1 metro são 100 centímetros, onde 1 metro a gente usa m para poder relacionar e centímetros a gente usa o cm, tudo bem? E 1 quilômetro, pessoal, equivalem a 1000 metros, onde 1 quilômetro, né, a unidade de medida quilômetro, a gente representa aqui em km, tudo bem? A gente vai ter a seguinte relação. Por exemplo, quantos metros há em 5 quilômetros? A gente viu que em 1 quilômetro são 1000 metros, correto? Vamos fazer aqui a relação, 1000 metros. E 5 quilômetros vão ser quantos metros? É só a gente fazer a multiplicação, x igual a 1000 vezes 5, que é igual a 5.000. 5.000 o quê? 5.000 metros. Ou seja, em 5 quilômetros, a gente tem 5.000 metros. Tudo bem? E agora que a gente falou sobre as unidades de medida de tempo, massa e distância, eu trago exercícios do Agora com Você, Resolvo. Trouxe aqui 1, 2, 3, 4, 5 exercícios para serem resolvidos, onde esses dois eu vou deixar a resolução no comentário fixado ou na descrição, e depois eu venho resolvendo esses 3 aqui. Tudo bem? Vou dar um espacinho para vocês. E agora a gente vem resolvendo os exercícios. 1,5 dias. São quantas horas? Vamos lá, pessoal. A gente lembra que um dia são 24 horas, correto?
Então a gente já tem aqui 24 horas, porque a gente já tem um dia, vírgula 5. E esses vírgula 5? Vocês não concordam comigo que 0,5 é metade de 1? Ou seja, a gente quer metade de um dia. Metade de um dia é metade de 24 horas, que é 12. Ou seja, 1,5 dias são um dia mais metade de outro, que são 12 horas. Ou seja, a gente vai ter 36 horas em 1,5 dias. Tudo bem? E 7.500 gramas são quantos quilogramas? A gente vai fazer aqui que 1 quilograma não é igual a 7.000... Não, perdão. 1 quilograma não é igual a 1.000 gramas. Quantos vai ser para 7.500? Quando a gente faz a relação aqui de multiplicação entre cada uma, a gente vai ter que x é igual a 7.500 sobre 1.000. Isso é igual a, corta 0 com 0, 75 sobre 10 é igual a 7,5. 7,5 quilogramas. Ou seja, 7.500 gramas são 7,5 quilos. Tudo bem? E para a gente poder terminar, 2 horas e 30 minutos. E a gente quer isso em segundos. A gente sabe, pessoal, que uma hora, vamos lá, uma hora são 3.600 segundos, correto? Então, só deixei aqui em cima para ficar melhor de lembrar. 2 horas vai ser multiplicar isso por 2. Concorda comigo? Então, a gente vai ter aqui 3.600 mais 3.600, vai dar 7.200 segundos. Até aí, tudo bem? Então, 7.200 segundos são 2 horas. 7.200 segundos, 2 horas. E esses 30 minutos? 30 minutos, pessoal, é metade de uma hora. Então, a gente vai querer metade de 3.600, que é 1.800. Quando a gente pega 3.600 e divide por 2, isso dá 1.800. Então, a gente chega em 7.200 mais 1.800, que dá 9.000. 9.000, que é 9.000 segundos. Tudo bem? Então, a gente finalizou aqui esses 3 exercícios. Esses 2 tentem resolver e vai ter a resolução, como dito, num comentário ou na descrição. E é isso. A aula de unidades de medida de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like, se inscreve no nosso canal e também aproveita para acessar o nosso site WinEdit Studio. Lá você vai encontrar módulos, livros, provas, resoluções, tudo que for preciso para você se aprimorar nos estudos, disponibilizado ainda de forma gratuita. Então, acesse lá e muito obrigado pela aula de hoje. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui.